A paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, sejam muitos bem-vindos a mais um trimestre. Hoje iremos gravar a lição de número 1 de jovens. Eu me chamo Ingrid Carvalho, sou vice-superintendente da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui juntamente com a nossa irmã Ruth, que é pedagoga, professora da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, irmã Ruth. Amém, a paz do Senhor. Hoje vamos gravar a lição de número 1 de jovens que tem por título Gálatas, a Carta da Liberdade Cristã. Né? Nesse trimestre, muito aprendizado aí para os nossos jovens, né? Os objetivos da nossa lição são entender o panorama geral da Carta aos Gálatas, compreender o contexto histórico em que a carta foi escrita e refletir a respeito dos ensinos da Carta aos Gálatas para os nossos dias. Né? Então, é pegar um panorama de tudo que foi escrito e utilizar nos nossos dias atuais. E por isso, nós estamos aqui para trazer uma dinâmica para você, professor, utilizar na sua aula. E eu já queria ouvir neste momento a nossa irmã Ruth com a sua dinâmica. Amém, a paz do Senhor a todos. É um grande prazer estar aqui novamente, né? Nessa lição, primeira lição que é riquíssima de aprendizado, que fala, né, sobre a Carta da Liberdade Cristã. E para essa lição eu trouxe mais um momento de reflexão e compartilhamento entre o professor e os jovens em relação à liberdade, né? Porque às vezes a gente sabe que Cristo nos libertou, mas a gente continua carregando aquele peso, né, do passado, dos pecados. Então, para esse momento, o professor vai precisar só de papel e caneta, ele vai distribuir entre os alunos, e ele vai escrever no quadro a seguinte frase: Cristo me libertou de, e vai deixar sem nenhuma resposta. E cada aluno vai escrever em seus papéis o peso que eles têm carregado durante essa caminhada. O professor vai deixar claro que esses papéis não vão ser lidos, né, não vão ser abertos, então eles podem se sentir à vontade para escrever. E cada um vai escrever o que é que eles têm carregado. Depois o professor vai recolher todos os papéis e ele pode simbolicamente colocar os pés de uma cruz ou até fazer um momento, poder queimar esses papéis na frente deles para representar a liberdade que eles têm, né? Que Cristo já levou todos os nossos pecados na cruz e a gente precisa valorizar isso todos os dias. E no segundo momento ele vai fazer uma roda de conversa com perguntas guiadas para que eles possam interagir mais. Como, por exemplo, o que você acha mais fácil? Crer que já somos livres ou tentar merecer a liberdade, né? O que isso implica, a nossa intimidade com Deus? É, você já sentiu que precisava ser bom o suficiente para Deus gostar de você? Então é interessante que o professor crie esse momento de interação, né, para que os alunos possam interagir. E o professor vai terminar dizendo que a liberdade que Cristo nos dá, ela é real, mas a gente precisa escolher viver ela todos os dias. É isso. É verdade, viu? Que reflexão maravilhosa, né, que vai ser nessa sala de aula. Porque todos nós temos algo, né, de que Cristo nos libertou. Então vai ser Sim. muito interessante, irmã Ruth, muito obrigada pela sua dinâmica. Amém. Eu também trouxe uma dinâmica e olha só a conexão, muito parecida com a sua, certo? Mas é importante Sim. porque o professor vai ter a opção, né, de como ele utiliza essa dinâmica. Eu nomeei a minha dinâmica como correntes invisíveis, né? Justamente para a gente falar sobre a liberdade que Cristo nos dá e às vezes nós mesmos, né, ainda nos aprisionamos nessas correntes, né, nessas Isso. os pecados, enfim, que Deus nos libertou, que Cristo nos libertou. O objetivo é levar os jovens a refletirem sobre o que os prende espiritualmente, né? E como a liberdade em Cristo, explicada em Gálatas, nos liberta da escravidão da lei, do pecado e da culpa, né? Então, a dinâmica, esse é o objetivo dessa dinâmica. É uma dinâmica que você pode aplicar aí em 10, 15 minutos na sua aula, certo? Quais materiais que o professor vai precisar? Tiras de papel ou barbante, se você tiver, né, para levar para sua aula, também é interessante, para simular as correntes, canetas e tesouras e um cartaz escrito: Cristo nos libertou. Tanto pode ser o cartaz, como você pode escrever no seu próprio quadro, né, a frase Cristo nos libertou. Ou você pode também, assim como na dinâmica da irmã Ruth, utilizar uma cruz, né? Ou uma cruz visível, ou você pode desenhar essa cruz no seu quadro.
E como é que você vai fazer? Você vai falar brevemente com os seus alunos sobre como Paulo escreveu aos Gálatas para lembrá-los que a salvação é pela graça e não pelas obras da lei. E você vai perguntar: você já se sentiu preso espiritualmente? Você vai deixar eles refletirem se eles já se sentiram ou ainda estão se sentindo assim. E você vai distribuir essas tiras de papel ou esses pedaços de barbante para cada jovem. E você vai pedir para que eles escrevam, né, em cada tira, em cada pedacinho de papel, algo que os impede de viver plenamente a liberdade em Cristo, né? Porque quando a gente tem essas correntes invisíveis, consequentemente, estamos nos prendendo de viver livremente, né? E aí, após isso, né, em seguida, eles devem envolver essas tiras ao redor dos braços, dos pulsos, simulando correntes, né? Então, o objetivo é mesmo amarrar e prendê-los ali com essas tiras, onde está escrito aquilo que prende eles espiritualmente. E depois peça que em silêncio eles se levantem, caminhem até onde está o escrito, né? Que Cristo nos libertou, ou a cruz que você desenhou, e eles vão rasgar essas tiras, certo? Eles vão rasgar ali para simbolizar justamente a liberdade, que ali eles estão sendo libertos, né? Diante daquela frase e diante ali da cruz, que foi o que Cristo fez por nós. Né? Então, ali vai ser um momento de muita reflexão, para você, professor, para os seus alunos, porque é uma troca, né? A gente também aprende nesses momentos. Então, essa é a minha dinâmica de hoje, né? Você pode até fazer, professor, uma mensagem final, uma reflexão com eles, né? Lembrando-os de que Paulo confrontou os Gálatas porque eles estavam trocando essa liberdade do evangelho pela prisão da religiosidade, né? E às vezes pode ser que algum jovem esteja enfrentando esse tipo de situação. Então, essa dinâmica ela vai ajudar muito ali os alunos a refletirem, né, sobre essa liberdade, que é o tema, né, da nossa lição, da nossa primeira lição. Então, essa é a Amém. minha dinâmica. Algo mais a acrescentar, irmã Ruth? Não, não, muito obrigada. Então, a paz do Senhor e boa aula para você, professor e professora da Escola Bíblica Dominical.